a Foco na Pessoa, como mobilizar discípulos para o cumprimento da missão. Eu sou Silvano Barbosa e está comigo hoje o pastor Rubens Lessa, editor-chefe da Casa Publicadora Brasileira. Pastor Rubens, é um prazer imenso ter o senhor com a gente aqui. Eu quero agradecer a sua boa vontade e disposição em participar desse projeto. Obrigado, é um privilégio para mim também. Pastor, o senhor está no ministério há quantos anos? 44 anos, né? E na Casa Publicadora? Há 39 anos. 39 anos. E como editor da CPB, há quantos anos já, pastor? Também 39 anos. 39 anos. Pastor, certamente não há no Brasil hoje alguém que possa transmitir uma visão mais ampla, mais completa do desenvolvimento, da expansão da igreja nos últimos 40 anos do que o senhor. O senhor tem observado a igreja daqui e de todos os movimentos da igreja através da Revista Adventista, que é o órgão oficial da igreja, e o senhor pode testemunhar acerca das grandes mobilizações da igreja nos últimos 40 anos. A década de 80 presenciou alguns movimentos extraordinários, não só no Brasil, na América do Sul, mas no mundo inteiro. Os projetos 1000 dias de colheita primeiro, depois colheita 90, mobilizaram uma grande porcentagem da membresia da igreja e praticamente dobraram o número de membros da igreja. Queria que o senhor falasse para a gente sobre como foi aqueles dias, o que o senhor se lembra, como é que o senhor vivenciou, como é que a publicadora participou disso, o senhor noticiou. Eu recentemente fiz uma pesquisa na Revista Adventista e vi muitas notícias postadas pelo senhor. Como é que o senhor vê aquele momento da igreja? Aquele foi um tempo interessante. Eu gosto de ver assim como Deus usa as pessoas em diferentes ocasiões, com métodos próprios daquele tempo, né, para desenvolver o seu trabalho. Talvez métodos daquele tempo não sejam mais interessantes hoje. E os de hoje, se pudessem ter sido vislumbrados naquele tempo e aplicados, talvez não tivessem alcançado os resultados que esses métodos alcançam hoje, né? Mas naquele tempo havia uma coisa assim muito interessante. Eles criavam uma frase, um slogan, e trabalhavam em cima desse slogan, né? E tentavam integrar todos os departamentos da igreja em torno de uma ideia central que era colheita, atividades missionárias. A tendência hoje é criar assim um movimento em torno de pessoas como o pastor Bulhon, agora o pastor Luiz Gonçalves, né? E isto praticamente em toda a América do Sul, né? Então eles elegem um ou dois nomes e em torno daquele nome, né, eles realizam outras séries. Mas naquele tempo havia os grandes conferencistas, né, como Enoque de Oliveira e tantos outros. Nos anos 80, ele já estava na Associação Geral, mas nós tivemos grandes conferencistas. E eles estimulavam também os pastores a realizar séries de conferências, né? Entendi. Depois veio um período em que a grande força e motivação deles foi a integração dos vários departamentos, né? E para as atividades missionárias e as atividades evangelísticas. Mas naquele tempo nós não tínhamos coisas como hoje, a distribuição de livros missionários assim em larga escala, né? Entendi. Pastor, se o senhor tivesse que apresentar um diferencial daqueles dias, qual seria esse diferencial? Naquele tempo, eles trabalhavam com várias frentes, né? Entendi. E tentavam integrar os departamentos. Entendi. E talvez pelo fato de terem feito isto, algumas forças eram talvez dispersadas, né? Compreendeu? Ou não aproveitadas. Cada um indo numa direção, mas mesmo assim havendo o slogan como ponto comum motivador, né? Agora hoje eles têm praticamente um projeto, especialmente depois que o pastor Ayrton Keller passou a liderar a nossa igreja na América do Sul. Eu queria tocar sobre esse ponto agora, porque desde 2007 nós temos vivido os projetos Esperança, Impacto Esperança, Lares de Esperança, né? E daí por diante. Esses projetos têm alcançado uma mobilização sem precedentes na história da igreja no Brasil. Talvez não temos registro de vermos tantas pessoas envolvidas num projeto missionário como esse. Como é que o senhor vê a mobilização da igreja hoje, feita através desses projetos? Eu vejo com muita alegria
e entusiasmo. E aqui na publicadora nós sentimos a força dessa mobilização. Imagine, pastor, a casa publicadora trabalhar, às vezes, até em 3 turnos, né, para imprimir não mais milhares de livros. No passado nós falávamos em milhares de livros, hoje nós falamos em milhões de livros. Nós devemos até o fim deste ano imprimir 35, 36 milhões de exemplares do livro A Grande Esperança. Amém. Então, desde que começamos com o projeto do livro missionário, né, a igreja vem crescendo na participação. O envolvimento é grande, é muito grande. E os obreiros da publicadora trabalham com muita alegria. A gente vê, assim, milhares e milhares de adventistas, né, se envolvendo nesse trabalho a cada ano. E agora nós vemos a Igreja Mundial com os olhos voltados para a América do Sul, né? É algo assim inusitado, extraordinário. E eu não creio que isto seja decorrente das ideias de um homem ou de uma meia dúzia de homens. É claro que Deus, o Deus que deu talentos às pessoas, Ele as inspirou para que, usando esses talentos e o poder do Espírito Santo, pudessem conceber, né, divisar essas coisas e concatená-las de tal modo que a igreja pudesse sentir entusiasmo. Então é algo que, para mim, já é um dos sinais do fim dentro da própria igreja, né, visando já a terminação da obra, né? Amém. Pastor, como a gente pode maximizar os resultados dessa mobilização? Quer dizer, os irmãos estão envolvidos, o projeto está acontecendo. Como é que a gente pode colher mais resultados? Eu creio que o que está sendo feito é extraordinário, sem dúvida alguma. Todos nós concordamos com isto. Mas eu creio que depois de 3 ou 4 anos distribuindo livros missionários, cada ano um livro diferente, né? Eu creio que os que lideram desde a divisão e passando pelas uniões e pelos campos, deveriam assentar-se com os distritais que trabalham lá na linha de frente e também com os representantes da igreja, que nós chamamos de igreja voluntária, né, dos leigos, para obter deles ideias de como fazer com que haja um link de janeiro a dezembro, compreendeu, em todo esse processo. Porque distribuir o livro é uma coisa extraordinária. Agora, uma coisa diferente é saber se as pessoas que receberam os livros têm interesse em ler e, quando demonstram interesse, como capitalizar isto e depois potencializar todo esse processo a fim de que realmente todas as pessoas sinceras realmente conheçam a verdade, sejam acompanhadas e se tornem membros dessa igreja e, posteriormente, também voluntários na obra de disseminação da obra, do Evangelho, né? Amém. Pastor, como se vê o pastor? Qual o papel do pastor nesse processo de mobilização da igreja? É fundamental, assim como o ancião. Eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor distrital e também pelo ancião. E hoje, o ancião, ele desempenha um papel vital na igreja. Por quê? Distritos grandes, o pastor às vezes prega um sábado na igreja, e eu conheço distritos em que o pastor prega uma vez a cada 2 meses nesta ou naquela igreja. Portanto, a figura do pastor não é mais assim tão presencial. O pastor tem que coordenar bem o trabalho para que, mesmo à distância, a igreja, né, aquela ou outra, sinta que ele está presente por meio da inspiração que ele passa para os membros, quer pela sua maneira de viver, quer pela maneira de treinar e mobilizar as pessoas e inspirá-las, né? Mas o pastor precisa voltar a ter, assim, essas ferramentas e o apoio da liderança em geral, a fim de que realmente ele seja um treinador, que ele capacite as pessoas, gaste tempo para isto, porque é a maneira de ele se multiplicar pelos pés, pelas mãos, pelos olhos, pela mente
dos membros da igreja. Ele precisa gastar tempo. Hoje nós temos bons programas preparados no Brasil, nos Estados Unidos. Esses programas podem ser adaptados, mas o pastor precisa se engajar nesse trabalho. E se ele se engajar nesse trabalho em função dessa distribuição de livros, procurando pegar ideias dos leigos, dos anciãos, né, deles mesmos, né, os pastores, a fim de que haja um aproveitamento de toda essa semeadura, eu creio que os resultados vão se multiplicar abundantemente. E assim a igreja poderá avançar já para o capítulo final, né, da sua história, né? Pastor, uma mensagem final para os pastores e líderes da igreja que estão preocupados em serem mobilizadores da igreja para o cumprimento da missão. Eu não sou um líder convencional da igreja, né? Sou meramente um editor, né? Mas como pastor e editor, eu queria reforçar a ideia a que me referi há pouco, né? O que procurei desenvolver, de que o pastor é uma peça muito fundamental na igreja. Pastor, trabalhe com alegria, doe-se aos irmãos, à igreja e esta causa. Não existe ministério mais elevado no mundo do que a obra pastoral. Treine os membros, inspire-os, dê o exemplo, vá na frente, porque o pastor é como um comandante numa guerra. Se ele vai na frente, a igreja vai atrás, o exército vai atrás. E com respeito a essa campanha linda, extraordinária, que é a distribuição do livro missionário, né? Procure, pastor, desenvolver um jeito de que haja um link contínuo, constante, entre o dia em que o livro é distribuído e a colheita lá no fim do ano. Que não se perca de vista aquela multidão de pessoas, né, que foi alcançada através da entrega de um livro, né? Pastor Rubens Lessa, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, o seu ministério. Para mais informações, visite foconapessoa.org.br.